Marcos, capítulo de número 4, verso de número 21. Marcos, capítulo 4, verso 21. A palavra de Deus nos diz: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvir, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Hoje eu quero pregar sobre transformação. Transformação. Fundado no texto que ora nós acabamos de ler. O contexto do texto pronunciado se dá em uma região específica, uma região conhecida de todo leitor bíblico e de todos aqueles que são afetos às histórias e ao ministério de Jesus Cristo. Jesus tinha, e isso com um propósito específico, uma predisposição em pregar em uma região denominada Galileia. Repita comigo: Galileia. Olha mais forte: Galileia. Galileia. A Galileia foi palco de muitos dos milagres que Jesus realizou. A Galileia era a residência de muitos dos discípulos que Jesus escolheu. A Galileia tinha um centro econômico pujante na região da Judeia. Da Galileia, os discípulos pescadores retiravam do mar de Tiberíades, ou do lago de Genezaré, ou do próprio denominado mar da Galileia, o alimento e o sustento das suas famílias. Nessa região, Jesus investiu ministerialmente. Nessa região, Jesus trabalhou intensamente, mesmo contrário à cultura e à tradição da época. Porque eu acho extraordinária a forma como Jesus investe em áreas e ambientes onde outros não investiriam. Isso me atrai porque eu, quando menciono esta temática, falo de mim, falo de você. Nós somos terrenos e territórios onde muitos não investiriam, mas Jesus, por sua infinita bondade, resolveu investir em nós, mesmo quando ainda éramos pecadores contumazes. A Galileia é o simbolismo de um Jesus que investe em ambientes onde nós não teríamos a propensão de investir. Ela era denominada historicamente como Galileia dos gentios, e isso tinha um motivo. Desde Juízes, lá no capítulo de número 1, verso 30, você pode encontrar que a Galileia foi palco de um cenário onde os invasores não foram retirados por completo na retomada da terra prometida.
Lá em Juízes capítulo 1 está descrito que quando Zebulon recebe a terra na repartição das terras, no retorno da terra prometida, ele não consegue retirar os cananeus por completo daquela região. Então, historicamente, a região da Galileia era uma região que habitava gentios, que na denominação bíblica e teológica são pessoas que não pactuavam da religião dos judeus. Ao longo da história, você vai perceber no livro de Reis, 2 Reis e 1 Reis, que Salomão, ao negociar com Irão, rei de Tiro, ele entrega 20 cidades daquela região para que o rei de Tiro as comprasse em troca de madeira para construir o templo. Mais uma vez, estrangeiros se apoderam daquela região. Ben-Hadad, e o livro de 1 Reis também relata, invadiu a região da Galileia, dominou aquela região por um tempo e habitou, e ali, mais uma vez, gentios se apoderaram daquela localidade. Imagine você em uma cultura onde Deus não permitia que o seu povo se misturasse com estrangeiros, estrangeiros habitando em um coração pulsante da religião e do povo. Isso era contraditório, controverso, mas era o que acontecia na Galileia. A Galileia, por vezes, também por ser uma área comercial, não abrigava ali apenas judeus, mas pessoas de todas as culturas. Ali existiam crenças enraizadas. E que crenças eram essas? Não pode surgir profeta da Galileia. Não se acreditavam que profetas poderiam nascer naquela região. Você conhece a história? Quando Nataniel é apresentado a Jesus, ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma região próxima à Galileia, considerado um distrito atrelado à região da Galileia. No próprio diálogo entre Nicodemos e os fariseus, em João capítulo 7, verso 52, Nicodemos pede que revisem, e que nessa revisão atestem que em momento algum a Galileia pôde gerar um profeta. Culturalmente eles estavam tentando enterrar histórias. Culturalmente eles estavam tentando, e pelo poder da religião, desfazer todo um passado que envolvia aquele lugar. Mas ainda assim Jesus investiu na Galileia. Jesus pregou na Galileia. Jesus curou na Galileia. Jesus fez milagre na Galileia. E Jesus ressuscitou histórias na Galileia. A Galileia foi uma região em que Jesus ousou estabelecer o seu ministério. Porque preste atenção aqui, eu falo isso com muita alegria. Deus constrói histórias onde outros tentaram destruir histórias. Aleluia. Vou falar mais uma vez para que você perca essa dispersão e atente àquilo que Jesus está falando nessa noite. Histórias podem ter sido pausadas, mas Jesus é poderoso para construir histórias onde outros paralisaram histórias. Levante a mão direita para receber esta palavra. Levante a mão mais alto, porque Deus está falando e é contigo. Eu vou dar continuidade a histórias que outros paralisaram. Eu vou fazer fluir histórias onde outros não investiriam. Eu vou atuar em áreas que até você pôs um ponto final. Eu sou Deus que resolvi abençoar, e a minha promessa não será invalidada. Se você acredita nessa palavra, me ajude a glorificar a presença. Aleluia. Aleluia. Existiu uma tentativa deliberada dos fariseus de descredibilizar a história da Galileia, porque Jesus é oriundo, as pregações de Jesus eram oriundas daquela região. Mas por que isso? Porque eles sabiam, olhe para mim, eles sabiam, fale comigo, sabiam. Eles sabiam que aquela região já tinha levantado o profeta. Naquela região, conforme 1 Reis, em uma localidade denominada Gat-Rafer, um profeta se levantou, e o nome dele era Jonas. Repita comigo, Jonas. Fale mais forte, Jonas.
Todo mundo aqui conhece a história de Jonas. Jonas tinha um senso de justiça próprio. Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas, mas Jonas era galileu, da região da Galileia. Jonas não queria que Deus abençoasse os ninivitas, e Jonas encerra a sua história de forma interessante. No último capítulo e nos últimos versículos de Jonas, ele está debaixo de uma árvore que milagrosamente cresce e lhe faz sombra. E após essa árvore crescer e lhe fazer sombra, e ele dormir e descansar, no outro dia essa árvore se seca. E o que é que Deus queria ensinar a Jonas, um galileu? Deus queria ensinar a Jonas que o seu senso de justiça não prevalecia diante da justiça de Deus. Jonas queria ser mais santo que Deus, mais íntegro que Deus e ter mais justiça que Deus. A história de Jonas se encerra onde se encerram as nossas histórias. Porque todo aquele que se acha vocacionado a ter razão superior à de Deus está parando a sua história. Eu lido com os jovens todos os dias, e isso é ímpeto da nossa juventude. E eu digo não apenas de juventude física, mas espiritual. É por isso que Isaías no capítulo 40 diz: os jovens certamente cairão. Ele está falando de idade? Não, está falando de ímpeto espiritual. Esses jovens, como Jonas, se sentem justos em si mesmos. Acham que Deus errou ao prová-lo, acham que Deus errou ao dar a ordem. E onde há um senso de justiça próprio, não há sombra permanente. Aqueles que acham que são mais certos do que Deus, aqueles que questionam a Deus porque Deus lhe provou de forma que não provou outro, ainda não entendeu que Deus prova como quer, do jeito que quer, faz da forma que quer, estabelece como quer. A história de Jonas, mesmo sendo profeta, foi por muitos descredibilizada e tentaram escondê-la. E por quê? Porque Jonas aparentou e estabeleceu um senso de justiça próprio. E a história de Jonas se encerra com a árvore seca. Jesus então, na Galileia, recomeça uma história. Fale comigo, recomeça uma história. Aleluia. E eu acho extraordinário que onde encerra a história de Jonas, um profeta que tentaram enterrar, Jesus começa uma história dizendo assim: se aquela semente secou, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Oh glória! O que é que Jesus estava dizendo? Eu vou recomeçar uma história de onde parou. Porque enquanto você achar que é pelo teu braço, que é pela tua força, que é pela sua percepção, a história vai estar paralisada. Mas quando você entender que o semeador semeia onde quer, do jeito que quer, faz como quer, estabelece do jeito que quer, eu quebro a sua história e começo a construir a minha história. Se você está entendendo isso, eu sinto a presença dele aqui. Eu vim aqui para adorá-lo, então me ajude a adorar a presença. Clamando, aleluia. E aí Jesus recomeça uma história para dizer: eu tenho história onde outros tentaram enterrar a história. E ele começa a pregar, e o sermão dele é perfeito. Eu costumo dizer que o texto de Marcos capítulo 4 é o texto mais sistemático de todas as pregações de Jesus, mais além do que o sermão da montanha. Quem é pregador aqui, quem estuda a Bíblia vai entender o que eu estou dizendo. Quando o pregador resolve pregar uma temática, ele persegue um começo, um meio e um final. No Sermão do Monte, Jesus desenvolveu vários temas, mas aqui, do começo ao meio e ao final, ele segue uma linearidade. Jesus começa reiniciando a pregação de Jonas, e o tema que ele aborda é fé, semente e reino dos céus. Repita comigo: fé, semente e reino dos céus. Essa é a temática do capítulo 4. Esse é o cerne do capítulo 4 de Marcos. Jesus revitalizando uma história na Galileia. Jesus pregando uma história que foi paralisada. E então ele volta a pregar sobre uma temática que estava adormecida: semente, fé e reino de Deus. Baseado agora não em uma justiça humana, mas em uma justiça divina. E ele começa: o semeador saiu a semear. E aí ele discrimina, os discípulos estão ouvindo. E ele jogou a semente, uma caiu à beira do caminho, e outra semente caiu entre espinhos, outra semente entre pedregulhos. E ao final, para encerrar, ele diz: e a última semente caiu em terra fértil.
E a semente que caiu em terra fértil morreu. Fale comigo bem forte, morreu. Fale mais forte, morreu. E vindo a morrer, gerou frutos de 10, de 30, de 60 e de 100 vezes tanto. Os discípulos começam a olhar para Jesus sem entender a mensagem. Porque tem horas que Jesus fala de uma forma tão alta e elevada, ao mesmo tempo tão simples, que foge do nosso alcance. Eu estou pregando para pessoas que, como eu, já tentaram entender Jesus. Já pediram a Deus um sonho. Eu não sei se já aconteceu contigo, pastor Pedro. Eu já sonhei com um cachorro correndo atrás de um gato com cara de coelho. Quando eu penso que eu entendi alguma coisa, eu não entendi foi nada. Aí eu procuro interpretação, o vaso diz assim: irmão, isso tem alguma coisa. Eu digo: o que foi, minha irmã? Não sei, irmão, vamos orar. Minha esposa tem uma frase que é clássica. Ela diz assim: amor, eu sonhei um negócio. Eu falei: diga, nada a ver com nada. Eu falei: pronto. No dia que tiver alguma coisa a ver com alguma coisa, Jesus arrebata a igreja. Por que isso acontece, pastor? Porque Jesus tem umas maneiras de falar que quanto mais ele fala, menos eu entendo. Para que ele faz isso? Para que eu me aprofunde. Porque quanto mais eu me aprofundo, mais eu entendo. Tem jovens que me perguntam: pastor, como eu faço para entender o meu chamado? E eu costumo usar o exemplo do meu pai. Meu pai, eu sabia exatamente de onde vinha a pancada e quando ela vinha. Tá minha irmã ali que não me deixa mentir. Meu pai tinha uma mania. Ele usava o óculos quando ele estava em casa conversando com algum amigo, que eu entrava sem dar boa noite, ele abaixava o óculos assim, mordia a ponta e me olhava. Eu já sabia que a pancadaria ia acontecer, inevitavelmente. Por que eu sabia? Porque eu conhecia meu pai. Não precisava muita palavra. Quando a gente tem proximidade, a gente entende os menores gestos. Talvez você não está entendendo o que o pai está falando, é porque você está longe. Mas se vir para perto, entende. Os discípulos estavam meio longe. Por quê? Porque ideologicamente eles tentavam uma coisa, mas Jesus tinha um nível mais alto. E aí eles perguntaram: Jesus, explica-nos a parábola, nós não entendemos. Aí Jesus explicou: olha só, o que caiu à beira do caminho significa isso. O que caiu entre espinhos significam aqueles que foram levados pelas dificuldades da vida. O que caiu entre as pedras são aqueles que não produziram raízes. Mas os que caíram em terra boa são aqueles que aceitaram a palavra. Aleluia. Jesus agora está dando uma transformação teológica na perspectiva profética que tinham. Porque se Jonas instituiu a perspectiva de justiça própria, Jesus está dizendo: quem produz no reino de Deus é a intervenção divina. Não adianta eu colocar a mão se Deus não colocar a dele. Não adianta eu atuar se Deus não atuar por cima. Não adianta eu fazer, me promover, querer aparecer, porque se Deus resolve esconder, não tem quem faça aparecer. Aleluia. Os discípulos então continuam a indagar e Jesus segue a pregação. Agora preste atenção aqui. Jesus continua pregando. O sermão está preparado, mas quem é atento à pregação consegue identificar. Parece um erro de narrativa. Me ouça. Parece que surge na pregação de Jesus um erro de narrativa. E por que, pastor? Porque eu disse a vocês que Jesus ressuscitou a mensagem de Jonas. E ele pregou sobre fé, semente e reino. Mas chega um dado momento, depois de Jesus tentar explicar, que ele muda os símbolos usados na pregação. Por quê? Porque ele estava falando de semente, de reino. Ao longo dos textos ele fala semente e reino. Mas aqui ele muda o símbolo e diz assim: olha só, pode uma lâmpada, repita comigo, lâmpada. Fale mais forte, lâmpada. Pode uma lâmpada vindo a ser acesa permanecer debaixo da cama? Parece que Jesus errou um fio da meada. Parece que ele está pregando e se perdeu na pregação. Porque se ele está falando de semente, se a palavra tem uma linearidade, para que colocar a lâmpada no meio? Ele mudou, ele se perdeu.
quem tem o hábito de pregar, para o que eu estou dizendo aqui, surgem 10 mensagens na mente. Quem tem o hábito de pregar, para cada texto ou frase que eu estou dizendo aqui, a mente está trabalhando. Daqui surge uma pregação, dali surge uma pregação. Se eu estivesse naquele ambiente como pregador, habitualmente exercendo esse ministério, certamente eu teria pensado: Jesus se equivocou nesse texto, ele fugiu da mensagem, ele errou. Se fosse eu teria errado. Mas Jesus não erra alvo e não erra endereço. Aleluia. Jesus não se perde na mensagem. Jesus não se equivoca naquilo que está falando. Tudo no reino dos céus que sai da boca de Deus tem um propósito. Então preste atenção aqui. Eu estou pregando para pessoas que talvez acham que Jesus não está entendendo o que está falando, que quanto mais ele fala, mais complica. Eu estou buscando resposta e mais eu vivo atribulado. Jesus está te dizendo: é porque você não entendeu que eu estou subindo o nível da revelação. Oh glória. Eu vou repetir isso para você guardar. Levante as duas mãos, porque eu sinto de liberar a palavra de Deus aqui. Jesus está dizendo ao teu coração: eu estou criando um processo de transformação, e você não tem entendido muitas das minhas palavras. Algumas delas têm sido dolorosas, mas preste atenção, é porque eu estou subindo o nível de revelação. Eu estou elevando a tua visão a um nível mais alto. Eu não mudei a mensagem, eu não excluí o que te prometi, eu permaneço falando a mesma coisa, mas a partir de hoje eu vou te chamar para cima, porque o meu nível de revelação está mudando. Se você entende essa palavra e acredita no que eu estou pregando, erga a mão e a voz e me ajude a adorar a presença. Aleluia. 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 Ei, eu sei, ai. Que transformação é essa, pastor? Vou te explicar. Jonas começou a pregar em um nível. Jesus pegou o nível, começou a reconstruir, mas chegou um dado momento da pregação em que ele disse assim: vamos mudar o nível. Vamos mudar o nível. Olhe para o seu irmão e diga assim: vamos mudar o nível. Fale forte como profeta: vamos mudar o nível. Aleluia. Cantora Adriana, Jesus vem pregando em um nível, e no primeiro nível a palavra é semente. Fale comigo: semente. Fale mais forte: semente. Aí quando chega em um determinado momento da ministração, parece que Jesus mudou o tema, mas não mudou o tema, ele mudou o nível. Jesus não mudou o tema, ele mudou o... Porque tem nível que a palavra é semente, mas tem nível que a palavra é luz. Entenda comigo isso aqui. Tem nível que a palavra é semente, mas tem nível que a palavra é... Os discípulos não estavam entendendo o nível da semente, porque o nível da semente é doloroso, o nível da semente é duro, o nível da semente envolve morte. Quando a palavra na tua vida for semente, Jesus está dizendo, ela tem que morrer. Se permanecer à beira do caminho não serve, se permanecer entre espinhos não serve, se permanecer entre pedras não serve. Por quê? Porque está no alcance da tua mão. Enquanto está no alcance da tua mão eu não faço, enquanto está no alcance da tua mão eu não opero, enquanto você pode dominar eu não conduzo. Mas quando morrer, quando morrer, eu estou pregando, levante a mão e vem comigo. Eu estou pregando para pessoas que viveram o primeiro nível da palavra e não tem entendido por que tanta coisa morreu, por que tantos projetos se dissiparam, por que tanta perspectiva veio alabascando. Assim encerrar é porque Deus te trouxe aqui e manda te dizer, foi um nível, e nesse primeiro nível eu precisei tirar dos teus olhos, tirar do teu alcance, tirar do teu campo de visão. Você pensou em parar, pensou em desistir, mas era semente. Eu precisei matar a semente. João capítulo 12, 24 diz que se a semente permanecer na mão, ela não serve para nada. Mas é preciso matar a promessa, matar a sua expectativa.
Quantos projetos enterrados, quantas palavras lançadas que aos seus olhos se perderam no caminho, quantas amizades que foram ficando ao longo da estrada. Quando é semente, ela tem que ser enterrada, ela tem que ser pisada. Quantas palavras que lhe pisaram. Eu sinto barulho de mistério. Ela precisa ser pisada, ela precisa ser esmagada, ela precisa perder a casca. É por isso que doeu, se rasgou, se partiu. É porque era semente. Isso é só uma fase. E eu sei que você não está entendendo, mas Jesus te trouxe aqui hoje e manda te fazer uma pergunta. E essa pergunta é muito simples, mas é muito clara. Porque quando era semente, eu precisei esmagar. Quando era semente, eu precisei destruir. Quando era semente, eu precisei tirar da tua mão. Aí Jesus agora muda o tema e diz assim: mas quando for luz, mas quando for luz, oh glória. Porque o Salmo 119, verso 105 diz assim: a palavra é semente, sim, mas ela também é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí Jesus está dizendo assim: tudo é uma fase. Tem fase que a palavra é semente, mas depois que eu transformar em luz, oh glória, levante a mão e vem. Eu estou pregando para quem está sendo transformado pela palavra, oh glória. Levante as duas mãos para receber isso aqui. Eu estou pregando para quem está sendo transformado pelos processos dolorosos da vida. Deus te trouxe aqui e manda te dizer: eu conheço todas as vezes que fostes pisado, massacrado, rasgado, quebrado. Quantos projetos morreram, mas eu produzi uma luz aí dentro. Pode até estar debaixo agora, mas depois que a semente se transformar em luz, ninguém poderá esconder. Eu vou repetir isso aqui para você guardar. Eu estou tirando de baixo, estou colocando em cima. Uribicalabara Súria, Uribicalabara, levante a mão e vem. Pode uma lâmpada, depois de ser acesa, permanecer escondida? Não, não, não. Eu estou tirando de baixo hoje a palavra, estou trazendo para cima. Abra a boca, está entendendo? E sobe comigo, vem reclamar. Urabacanda, Urabaçaio, Urabacá. Abra a boca, aumenta o volume desse glória e deixa Deus envolver, deixa. Glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh, uma presença de Deus aqui. Ele me cala, sube. Quem tem mistério sobe, vem. Quem tem mistério vem comigo, vem. Quem tem mistério seja renovado. Deus está te fazendo uma pergunta. Você acha que depois de todo o processo, depois de todo investimento, depois de tanta dor, ferida, cirurgia, eu vou te deixar encerrado e enterrado? Não. Você acha que tem lógica? Eu estou te pegando pela mão hoje, te tirando de baixo. Você até está querendo se esconder, mas eu estou te trazendo para cima, para cima, para cima, para cima. Alapacalapá, alapacalapá, alapacalapá. Eu sinto a presença dele aqui. Alapacalapá. Mas foi muita pedrada, mas me pisaram demais, mas me massacraram. Deixa eu aqui escondido. Se ele me enterrou, ele sabe que eu tenho que permanecer enterrado. Não, não, foi por um tempo. Tem um brilho de uma unção que foi produzida aí, que não pode ser escondido.
Anug nasce neodefa. Anug nasce onecanacia. Não pode permanecer mais embaixo. Eu estou tirando a terra de cima porque começou a brilhar. Levante as mãos porque tem gente que está entendendo essa mensagem. Eu estou tirando de baixo porque eu vou cumprir algo grande por esses dias. Eu estou colocando na parte mais alta da casa, e quem passar vai ter que ver. O teu testemunho e a tua história vai ser contada. Não há quem esconda quando eu quero revelar, e não há quem revele quando eu quero esconder. Eu vou divulgar, eu vou falar o teu respeito, eu vou fazer. Abra a boca, mãe. Ai, pai, saia, pai. Quem tem glória, deixa ele envolver a casa, deixa. Olha a pergunta. Olha a pergunta de Jesus. Vem, porventura, a candeia. Ele já não está mais falando de semente. Você fica lembrando do que perdeu, fica se lamentando pelo que passou. E Jesus diz assim: vem, porventura, a candeia ou a lâmpada. O que Jesus está dizendo, pastor? Você vai continuar olhando para o que era semente se eu já mudei a fase? Vai continuar se lamentando por quem foi embora, por quem deixou, pelo que perdeu, pelo que devia ser, se eu já mudei a fase? Aí agora ele está perguntando para você: você acha que tem lógica? Você acha que tem lógica eu acender algo, eu investir em algo, eu iluminar algo e deixar ele escondido? Não. Ele mesmo responde: não. Antes eu vou colocar em cima. Pois não há nada oculto. Deixa quem quiser te esconder, deixa quem quiser tentar abafar. Levante a mão, vem. Levante as duas mãos. Deixa quem quiser passar rasteira, deixa quem quiser te colocar no canto, deixa quem quiser esconder o teu nome, deixa quem quiser. Não adianta. Até quem tentar esconder vai promover. Não adianta. Não há nada oculto que não seja revelado. Eu escondi, eu me encarrego em divulgar. Levante a mão mais alto. Eu escondi e eu me encarrego em divulgar. Eu vou falar o teu respeito, eu vou incomodar o sono de alguém, eu vou tirar do lugar e vou colocar quem eu quero. Eu sou Deus que te fiz a promessa. Aí ele continua dizendo: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido. Jesus podia ter encerrado a pregação aí, mas ele continua dizendo: com a medida com que tiverdes, se medirão a vós.
Por que Jesus falou isso, pastor Pedro? Sabe por quê? Para a gente não achar que ele perdeu o fio da meada. Porque no mesmo tempo que ele está falando de lâmpada, ele volta a falar em uma linguagem de medida de cereal. Porque uma medida que Jesus explora aqui era aquela utilizada para medir o número de grãos. Parece que ele mudou o tema, mas ele volta e diz assim: estou falando da mesma coisa, só que em nível diferente. A gente está pensando que ele está falando de lâmpada. Ele não, volta aqui que eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando de semente, estou falando de grão, mas eu estou falando também de semeadura. Se você semeou e perdeu, eu vou recompensar quando a luz chegar. Levante as mãos e vem, porque é de Deus. A presente e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que Deus haverá de revelar. Eu estou pregando para quem tem semente lançada, perdeu, fugiu dos teus olhos. Deus está te dizendo: eu vou trazer muito mais do que pediu e do que o teu coração pensou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao teu coração que eu tenho preparado. Eu vou recompensar o teu trabalho. Eu conheço a tua história, eu sei da tua renúncia. Quantas pedras te atiraram, quantas pisadas te fizeram. Eu vou agir por esses dias. Eu estou descendo na terra para trazer recompensa. Operando eu, ninguém impedirá. Ainda antes que eu decidi, eu sou. Aleluia. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Deus não perdeu o controle. O processo de transformação tem sido duro, mas Deus não perdeu o controle. Pega na mão desse irmão, levante a mão dele, levante a mão dela. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem tem mistério, ora em mistério comigo. Deus está renovando forças aqui. É tempo de recompensa de Deus. A presença de Deus está nesse ambiente. E eu sinto que Ele quer tomar a casa. Se você está canuque, desce sentindo que está passeando aqui, vem comigo, vem. Aumenta o volume desse glória. Eleva o nível de adoração. Deixa o guerreiro de Deus te tomar pela mão. Calabaia. Canda, sim. Quem não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora. Quem já é batizado, receba a presença que envolve a casa. Agora, já começou a pegar. Agora, não vai morrer, não vai ficar paralisado. Recebe a transformação que vem do alto. Agora, vai, dá lugar vaso, vai, deixa Deus encher, deixa. Sobe comigo, sobe comigo, sobe comigo, sobe. Sai de baixo, sai desse esconderijo. Tá com medo de quê? Receba o novo tempo de Deus. Oh glória, oh glória. Suyo, Ele bacana suia. Era bacana suia. Ele basu. Eu quero orar por você
que tem passado por esse duro processo de transformação. A fase da semente tem perturbado a tua alma. Perder não estava na tua trajetória e programação. A morte não fazia parte do teu script. Mas Jesus teve que arrancar muitas coisas. Esse processo tem sido duro, mas Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu vou revelar. O revelar de Deus talvez não venha em cartazes. Porque Jesus, quando foi revelado, e antes de ser revelado, teve que ir para o deserto. Os desertos da vida têm massacrado a tua alma. Mas Jesus hoje vai renovar as tuas forças. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu faço. Eu sei. Quando a semente se transformar em luz, até quem tentar esconder vai revelar. Não adianta ocultar aquele que Jesus resolveu revelar. Pode surgir profeta da Galileia. Pode sair alguma coisa de lá, pode, porque Jesus escolhe quem quer, de onde quer. E se Deus te escolheu, ninguém poderá obstruir. É só uma fase. É doída, mas é só uma fase. Eu estou esperando você aqui à frente. Você que ficou aí atrás, se coloque de pé. Levante as suas mãos em direção a estes irmãos. Jesus, Jesus, Jesus. Os teus jovens estão orando, Senhor. Eles estão dizendo a Ti: transforma-nos. Por vezes nós não esperamos que transformações sejam tão dolorosas. Por vezes nós não entendemos que antes de brilharmos precisamos morrer. Que a semente, antes de produzir, ela precisa ser enterrada. Quantas palavras e promessas que foram enterradas. Quantas perspectivas criadas, Senhor, que foram mortas. Mas nem por isso o Senhor deixou de trabalhar. É só uma fase. É só uma fase. É dolorosa, mas é uma fase. Eu não sei quantos anos tem durado, mas é uma fase. Eu não sei quantos dias tem durado, mas é uma fase. Quantos corações amargurados pela morte. Morte de relacionamentos, morte de perspectivas, morte de projetos, morte de empreendimentos. Mas eu vim aqui, Senhor, debaixo da Tua direção, da Tua palavra, pregar a esta igreja, que a transformação estava acontecendo enquanto ele não estava vendo, oh glória. Porque a transformação não vem do meu braço, da minha força, mas vem do atuar do Senhor dos exércitos.
E enquanto ele estava escondido, o Senhor estava transformando, glória. Enquanto ela estava escondida, o Senhor estava transformando, glória. Mas agora, Senhor, a luz já começou a brilhar, e o teu filho não quer mais se envolver. Ele está ferido, ele tem dito distante é melhor. Deixe eu no meu lugar, mas quem recebeu luz não pode permanecer escondido, escondida. Quem recebeu luz não pode permanecer isolado. Eu vim aqui pregar para ele e para ela que chegou o tempo de assumir responsabilidade, de sair de baixo e ir para cima, de alimentar a muitos, oh glória. É tempo de iluminar ambientes, é tempo de ser usado, é tempo de alimentar. Abra a boca se você está entendendo. Deixa Deus encher teus lábios. Orepaia, colepaia, orebacanda. Seja cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheio. Você vai contar o seu testemunho. Vão parar para lhe ouvir. Eu vou dar respeito à história que eu construí para ti. Eu estou te dando autoridade hoje. Levante as mãos na posição de receber o que desce aqui nesta noite. Eu estou te dando a autoridade hoje. Eu estou silenciando a voz do teu adversário. Eu estou te honrando onde coloquei a planta dos teus pés. Eu sou o Senhor que guardo a tua entrada e a tua saída. Vou chamar pelo teu nome em lugares que você nunca foi. Estou tirando de baixo e colocando em cima. Erga a mão, abra a boca, deixa Deus te encher, deixa. Vai, vai, já começou a pegar, vai, há uma presença de Deus aqui, há uma presença, vai, seja cheio, cheia, cheio. Tentaram me parar, mas não conseguiram. Receba a graça, a graça. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é pegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar. Você não vai parar, não abandone o barco, não abandone o barco, pois é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto tá chegando e Deixa Deus te usar, profeta. Abraça esse irmão e profetiza para ele, é só uma fase. Jesus está te levantando por esses dias. O sonho de Profetiza, vai. Jesus está te levantando por esses dias. É só uma fase. Você não vai parar, você não vai parar.
presença dele está neste ambiente. Tem recompensa para o teu trabalho. Deus está vendo. Com a medida com que medirdes, também medirão a vós. O teu investimento vai ter recompensa. A tua renúncia vai ter recompensa. Quando a luz brilhar, ninguém poderá esconder. Obrigado, Senhor, por falar com os seus filhos. Obrigado por renovar as forças dos teus filhos. Obrigado por sua presença, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Alguém que nessa noite quer fazer uma aliança com Jesus. Pastor, eu ouvi a palavra. E eu preciso fazer uma aliança. Cadê a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus? A primeira pessoa está aqui. Glória a Deus. A segunda pessoa. A segunda pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus. Vem. A segunda pessoa para Jesus. Vem. A segunda pessoa para Jesus. Onde está você? Venha. Venha. Jesus está lhe chamando. Essa é a hora. A segunda pessoa para Jesus. Venha. Onde está você? Você veio aqui e ouviu a voz de Deus. Você ouviu Deus falar que investe em ambientes onde outros não investiriam. Talvez você esteja esperando investimento de pessoas erradas. Mas Jesus está aqui para investir em você. A segunda pessoa está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira pessoa para Jesus, venha. A terceira pessoa para Jesus, onde está você? Jesus quer realizar transformações na sua vida que só Ele pode realizar. Nós até tentamos, mas não conseguimos. É só pelo Espírito Santo de Deus. E Ele está te chamando nessa noite. A terceira pessoa para Jesus. Onde está você? Venha. Jesus te chama nessa noite. Você que está do lado de alguém, convide ela, convide ele. Esse é o momento. Jesus está aqui e Ele quer salvar a sua alma.